Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, esse canal de estudo bíblico. Espero que você e a sua família já tenham se inscrito. Também espero que todos vocês estejam aproveitando os nossos conteúdos. Bom, hoje estamos na 20ª lição. Vamos fazer um comentário hoje sobre Apocalipse 17, é a obra final da Sagrada Escritura, e vamos partir para esse estudo, mas não vou fazer isso sem antes agradecer a todos os nossos colaboradores e patrocinadores. Você que está fazendo isso, do fundo do meu coração, muito obrigado. Deixamos aqui nos comentários do canal, nos anexos aqui embaixo, temos o material da aula de hoje, a bibliografia, as notas para você fazer esse estudo, e também aqueles que desejarem fazer, temos lá o nosso Pix para doação. Muito bem, gente boa. Capítulo 17. Nós estamos na parte final do Apocalipse. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a compreensão, sobre a reflexão que São João faz sobre julgamento e salvação, onde o Cordeiro, ou seja, Cristo ressuscitado, é o centro dessa relação. E aí ele vai apresentar uma reflexão que coloca duas coisas muito interessantes. A sociedade de um lado, e do outro lado ele coloca uma realidade muito interessante. Que realidade é essa? Bom, os povos, as nações, elas são apresentadas, são personificadas, e o mal também é personificado. Então, aqueles que se devotam ao mal, que se entregam ao mal, eles são, de uma maneira ou de outra, impregnados com algo que acaba por corroer a estrutura da sociedade. Então, essa é a grande reflexão que está por detrás. E São João vai usar uma infinidade de imagens, como é próprio da linguagem apocalíptica. É uma continuação do Setenário dos Cálices. É a última sessão do Apocalipse, e ela retoma o tema das consequências desse julgamento. Ou seja, tocaram as trombetas, foram dados os avisos. Ou seja, nós podemos dizer que o Senhor passou desde a criação do homem até a vinda do Cristo tocando essas trombetas, ou seja, dando avisos. Mudem, convertam-te. A palavra do profeta João Batista à beira do Rio Jordão. Converta-se e faça penitência. Todos os profetas fizeram isso. Mas, de uma maneira continuada, não só a humanidade, mas até mesmo o povo de Israel, ele se mostrou indolente com esse convite. Então, os cálices são derramados. Os cálices já não são mais avisos, são cumprimento de sentenças de punição. São as lições que Deus... E aí nós vamos ter a escravidão, nós vamos ter a perda da identidade, nós vamos ter uma infinidade de reflexões que são apresentadas. Então, essa é a grande temática. E agora nós estamos no julgamento. O julgamento que se apresenta no versículo 17 ao versículo 22. Ou seja, nós estamos dentro do conceito escatológico da parousia. A manifestação foi dada, ela está acontecendo. Então, a interpretação desta última parte do livro, embora existam infinitas controvérsias ao longo dos séculos, as opiniões dos exegetas, elas são as mais variadas possíveis. Hoje, a explicação, podemos dizer, dentro da linha hermenêutica, que é a proposta do nosso entendimento aqui, do nosso estudo, o final do Apocalipse pode ser lido como uma revelação, como uma festividade, que é festivo e comovente do recebimento da novidade.
ou seja, a Assembleia Litúrgica relê todos os oráculos proféticos contra os inimigos, personificados na Babilônia e nas antigas profecias sobre a Jerusalém messiânica. Então vai haver um embate entre duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Uma representa o mal que se incrusta, e a outra aquela que busca. Uma é considerada prostituta e a outra é considerada a noiva. E o evento decisivo, Jesus Cristo, a igreja reconhece como ponto de virada histórica. Ela marca o fim da Babilônia, do tempo da prostituta, do tempo do poder do mal, e apresenta a vida nova de Jerusalém, a noiva, que é a expressão da comunhão com Deus. Dentro da estrutura literária dessa sessão, pode ser determinada a partir de um estilo de inclusão. Então, São João ele vai pegando várias imagens de muitos locais e vai inserindo aqui, para fazer aquela leitura da história da salvação deste povo. Podemos simplificar dessa maneira, mas é assim mesmo. O versículo 17, 1, ele se repete muitas vezes dentro do texto. Se repete de uma maneira quase que exaustiva dentro. Então, esta prostituta de 17:1 a 17:18, ela vai dar espaço à noiva, que aí nós temos Apocalipse 21, 9 a 22, 5. Essas duas fórmulas, elas são iguais e servem para que nós possamos fazer a comparação, o reino de Deus com o reino do mal. Entre esses dois extremos, há 4 unidades temáticas que cada uma é introduzida pelas visões de anjos diferentes. Então, Apocalipse 11, de 1 a 20, Apocalipse 18, de 1 a 20, Apocalipse 19, 17 a 21 e Apocalipse 20 ao Apocalipse 21, 8. Todas as vezes que houver, um anjo vai se manifestar. No centro existe a predominância do Logos de Deus, do Verbo de Deus, que desce do céu e entra para um grande confronto, o Armagedon. Né? São 7 cenas dentro dessa parte final que mostram a estruturação própria do Apocalipse. 3, mais 1, mais 3. Então é uma estrutura já conhecida por nós. Então Apocalipse 17, 1 a 18, um dos 7 anjos apresenta a prostituta. 18, 1, 20, o anjo anuncia a queda da prostituta, a queda de Babilônia. Apocalipse 18, 21 a 24, um anjo joga a pedra do moinho no mar, a pedra do escândalo. Lembra que Jesus cita, é melhor que uma pedra seja amarrada ao pescoço e lançada ao mar? Então, Apocalipse 19, 1 a 10, é um hino lírico, é um hino litúrgico que se apresenta aqui. Apocalipse 19, 11, 16, são a tipologia de Deus. E Apocalipse 19, 17, novamente voltamos aos anjos. Um anjo convida os pássaros para o banquete. Apocalipse 20, de 1 a 21, 8, um anjo acorrenta Satanás por 1000 anos. E Apocalipse 21, 9 a 22, 5, um dos 7 anjos apresenta Jerusalém. A Jerusalém redimida, a noiva se apresenta. E esse esquema, essa composição, ela corresponde a uma série de septenários que precede ao derramamento dos cálices, onde os 6 anjos cercam o Filho do Homem. Apocalipse 14, então a temática que precedeu. E aí em cada versículo, eu vi outro anjo no versículo 8, o terceiro anjo no versículo 9. Então, todas essas, no versículo 15 do mesmo Apocalipse 14, nós temos novamente
é outro anjo que sai do templo, o versículo 17 e o versículo 19 também. E esse movimento dessas imagens, ela apresenta o papel central do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de uma cidade que é expurgada, Babilônia, e a outra que é acolhida, Jerusalém. A realidade entre o noivo, a prostituta e a noiva. Então, nós passamos de uma realidade de crimes, de traições, de ignominia, para o campo da salvação que se apresenta. As duas imagens, elas são fundamentais, ou seja, cidade, mulher. Estamos falando aqui de um símbolo social. Elas intercambiam essas duas realidades. A cidade evoca diretamente essa vida social e comporta os relacionamentos, os contatos com muitas pessoas. Então, quando eu falo de cidade dentro do Apocalipse, eu estou fazendo uma memória a um sinal de convivência humana, ou seja, das comunidades. Ou seja, existem comunidades que estão caminhando para o bem e existem comunidades que estão fadadas ao mal. Da mesma forma, a mulher relembra a relação pessoal. É uma relação pessoal. É o tipo de sinal de um amor e de uma vida de comunhão. Mas ambos os simbolismos têm duas implicações. A cidade pode ser a Babilônia ou Jerusalém. A mulher pode ser uma prostituta ou uma noiva. Então, no terreno das relações, é decisivo para que interpretamos que a interpretação de Deus e o profeta apocalíptico, ele acaba por celebrar a obra de Cristo ressuscitado, que faz com que a prostituta pague pelos seus males e a noiva seja acolhida. Ou seja, ele condena a Babilônia e ele cria uma relação com a noiva, que é Jerusalém. Então, esta é a nossa primeira cena, é o capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 18. É uma cidade histórica, Babilônia. É um grande inimigo de Israel. Muitas vezes ela é a fonte da causa da ruína da Cidade Santa. Os profetas, eles vão sempre lembrar, se nós pegarmos Isaías 13, capítulo 13, capítulo 14, Isaías 21, Jeremias do capítulo 50 ao capítulo 51, vão falar dessa prostituta, dessa Babilônia, dessa cidade má. Ela é personificada assim. O poder maligno é configurado a ela. Ela é o próprio símbolo do maligno, do demoníaco, do diabólico, ou seja, daquele que causa divisão. Nesse ambiente apocalíptico, se tornou o sinal da destruição, o sinal de uma força perversa. E não precisamos ir muito longe. Essa interpretação desse símbolo tem sido de muito lucro para a gente, de muita valia, embora existam as suas variações durante o longo dos séculos dentro da exegese. Então, dentro da exegese, esta Babilônia, ela pode significar, ter algumas variantes. Eu aqui apresento para vocês 4 variantes específicas. Então, na Idade Média, nós tivemos, entre os padres da igreja, nós tivemos o símbolo, Babilônia, ela representa o símbolo do puro do mal, né? A cidade do demônio, a cidade do diabo. Isso, inclusive, é uma interpretação que Santo Agostinho vai dar sobre esse texto do Apocalipse. Segunda questão, ela é uma previsão de uma realidade futura de corrupção, né? Joaquim de Fiore e outros santos do período romano, eles apresentam essa visão. Depois, a imagem de uma Roma, a imagem do seu império, o Império Romano putrefato, corrupto, é uma interpretação dada pelos teólogos modernos, pelos exegetas modernos. E, por fim, é uma figura simbólica e profética que engendra uma reflexão sobre o judaísmo e a sua corrupção, sobre o cristianismo e os seus possíveis desvios e corrupções. Então, é uma
essa reflexão, um dos autores mais é Rupert de Dutch, né? Então ele apresenta isso, e alguns modernos também vão concordar com ele. No trabalho de São João, né, ele usa uma linguagem apocalíptica que é essencialmente cristã. Então ele vai refletir sobre a sua comunidade. Então eu não posso aplicar essa reflexão só sobre a estrutura da cultura judaica. Então o judaísmo, ele sim, ele é a base para a reflexão, mas ele não é o foco. Então podemos dizer que São João, ele se preocupa muito mais em abrir os olhos das suas comunidades, da sua comunidade, para esse grande embate, refletindo sobre como é que Israel se portou diante de Cristo. Então, a rejeição de Jesus Cristo como Messias, ela é facilmente ligada ao fim dramático de Jerusalém. De Jerusalém não, da Babilônia. Né? Embora não tenha sido Babilônia que tenha feito isso. Então, neste momento, Jerusalém não é mais um local, é uma personificação, é um tipos, é um tipo bíblico. Jerusalém é o tipo de quem aceita Cristo e Babilônia de quem rejeita. Então, Babilônia é o sinal da infidelidade, Jerusalém é o sinal da fidelidade. E não a partir do que os judeus fizeram, mas a partir dos cristãos, a partir do conceito de cristão. Então, Jerusalém é a igreja e Babilônia é todo o resto do mundo que se mantém longe de Cristo. E aí, a reflexão vai vir sobre punições. A punição se repete através de oráculos e profetas e tudo mais. Então, a prostituta é punida, ou seja, o infiel é punido. A noiva, ela é exaltada. Jerusalém e Babilônia. Isso nós vamos encontrar dentro de uma realidade muito, muito interessante. Isaías 1:21, por exemplo, como se prostituiu a cidade infiel. Sião, cheia de retidão, a justiça habitava nela. Agora são só homicidas. Jeremias 2:20. Muito rompestes o jugo e quebrastes os laços. Disseste então, não quero mais ser dominado. Sobre todas as colinas elevadas, debaixo de todas as árvores verdejantes, qual cortesã te reclinavas. Ou seja, é uma figura que tanto Isaías quanto Jeremias vão ter de Jerusalém, que se tornou uma prostituta. Ou seja, como é que eu aplico essa visão? Para vocês entenderem muito bem, durante toda a história de Israel, embora Israel tenha sempre os anauim, os pobres de Israel que se mantiveram fiéis, dali surgiram os grandes profetas, existe uma renitência em cair, em buscar se tornar grande, um grande império, o grande império de Israel, depois de conquistar uma terra, e isso, em algum momento, dentro dessa estrutura, a sociedade se esquece de Deus, se esquece da sua relação com Deus, se esquece da sua vocação para a fidelidade. E aí acaba corrupção, prostituição, tudo isso é uma visão de infidelidade. E essa reflexão é a reflexão que está sendo proposta por São João. Ou seja, viu o que aconteceu com eles? Pode vir a acontecer conosco. Nós somos o povo de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos o dom de Deus, a salvação veio para nós, mas se nós continuarmos a termos as mesmas atitudes deste povo, dessa maneira de pensar, nós vamos nos afastar. Nós vamos sair de Jerusalém e vamos para a Babilônia. Então essa grande reflexão está aí. Apocalipse 17, 1-3 vai falar desses anjos. E vai falar também desta grande meretriz, dessa meretriz que se contamina com todas as pestilências do mundo e que contamina a cabeça dos reis. Né? Ela leva a luxúria, é alguém que tem poder. Então o versículo introdutório é esse, ou seja, alguém
que manifestam mal ao mundo, e o mundo se corrompe por esse mal. Apocalipse 21, então veio um 7 anjo que tinham 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse: Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela está em contraposição direta com a vida da igreja. Então, esse anjo que é enfaticamente apresentado como um intérprete, ele pertence ao grupo daqueles que derramou o cálice. O objeto da visão é a sequência do mistério pascal simbolizado pelo derramamento dos cálices, ou seja, a consumação do tempo. E o detalhe descritivo são alusivo a essas imagens bíblicas, o fim da Babilônia que cai. Né? Jeremias, tu que se assenta sobre as grandes águas e possui imensos tesouros, chegou ao teu fim. Acabaram tuas rapinas. Né? Jeremias 51:7. Embriagava toda a terra, bebiam as nações do teu vinho. Era a Babilônia na mão do Senhor, qual taça de ouro. Então, Isaías acusa a cidade da Babilônia. Também Isaías é interessante porque ele vai falar que essa grande cidade, essa cidade da perdição, é Tiro. O profeta Naum também ele não vai dar propriamente, o profeta Naum vai citar a grande cidade, a cidade da perdição, como Nínive. Mas, em outras palavras, está se falando do quê? Está se falando objetivamente desta situação de inteira rebelião contra Deus. E isso, primeiro tem os avisos, depois tem o julgamento. Então, no deserto, João viu uma mulher, né? Então, a mulher fugiu para o deserto, tinha preparado um retiro. Então, aqui vai se apresentar outra coisa. A mulher, essa que traz a novidade, ela é perseguida. Então, essa mulher é perseguida, mostra o Israel perseguido, mostra o povo de Deus perseguido, mostra que todos aqueles que lutam contra a besta, serão perseguidos nesse mundo. E a interpretação disso, quem é a besta? Falamos, Babilônia é todo aquele que vive a injustiça. Jerusalém é todo aquele que vive a justiça. A mulher e o dragão, que vão se apresentar agora, esse dragão vermelho, esse dragão de sangue que marca, que tem poder, os chifres, as coroas e tudo mais, de Apocalipse 12:3, agora ele é retomado. Por quê? Porque dentro dessa realidade, é o próprio dragão que será o algoz, que será o castigador desta mulher, dessa pervertida. Então, Apocalipse 17:4, a mulher que estava vestida de púrpura escarlate, adornada com ouros, pedras preciosas, tinha na mão a taça de ouro, cheia de abominações e imundícies de sua prostituição. Ela agora é o quê? Ela é a imagem da Babilônia, né? Daquela que é a mãe das prostituições. Mas o mais interessante é que essa mulher, ela é perseguida pelo próprio poder. Ou seja, nessa relação entre sociedade e poder, sempre são os dominantes, os dominados, que se embatem. Então, chegam num grau de perniciosidade a relação das sociedades, que ela é antropofágica, ou seja, ela começa a se autodestruir, né? Então, Mateus vai falar, esse vestido, essa cor da besta, vai dizer que a sociedade, o poder, né, que é dado a um grupo, ele começa a corroer a sociedade. Então, Mateus 27:28, arrancaram as vestes e colocaram num um manto escarlate. Ele está fazendo isso com quem? Aqui é a visão de Cristo. Então, são imagens que são tomadas de dentro da Sagrada Escritura para falar sobre isso. Marcos 15, vestiram Jesus de púrpura, teceram coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Ou seja, a sociedade quer se libertar. A sociedade quer
punir, ela quer perseguir aqueles que são do bem. Né? Em seguida, este cálice o cálice nada mais é do que sinal do mistério. Do mistério que nós temos uma bebida, mas é somente tomando essa bebida que eu me dou conta da alegria que pode vir. Se ela continuar no cálice, não. Então, este cálice é uma simbologia deste mistério. Então, o nome final, Babilônia, ele é o símbolo do orgulho e da rejeição a Deus. E todos aqueles que fazem essa rejeição, que dão essa rejeição, eles se identificam com os mestres da infidelidade, aqueles que se abraçaram com a idolatria. E Apocalipse 6, 17:6, uma nova fórmula enfatiza que esta mulher está inebriada com o sangue dos santos, dos mártires, e essa visão ela enche São João de espanto. Ou seja, a sociedade ela se alegra com a morte dos bons. Ela fica feliz com o trucidar daqueles que apresentam um caminho. E ela se embebeda disso. Ela se embriaga disso. Ou seja, todas as vezes que alguém que está fazendo bem morre, é perseguido, então a sociedade se alegra. A sociedade, os poderosos, eles se enchem. E isso é uma visão teológica que a sociedade ela se alimenta, ela se alegra com a destruição do bem. Então aí no rastro disso nós temos os vícios humanos que destroem a família, nós temos no rastro disso a guerra, a fome, as doenças, enfim, tudo aquilo que vai causar mal alegra esta prostituta, alegra esta mulher que é símbolo do mal. O mal se alegra com o sofrimento do bem. É uma relação dentro de um contexto simbólico que tem as suas bases tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Né? Ela vai mostrar que esta mulher é todo tipo de corrupção. E a gente pode pensar, mas como é que São João estava pensando nisso? Porque é óbvio para a sociedade. Israel tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz por quê? Porque se prostituía, se deixava levar pelas outras culturas, pelos outros povos, pela riqueza, pela ganância, enfim. Isso pode acontecer com os cristãos também. Essa é a grande reflexão que São João quer fazer. Ou seja, a prostituta e a noiva, elas convivem no mesmo ambiente. A diferença entre uma mulher e a outra mulher é com quem ela vai fazer pacto. Se ela faz uma aliança com Deus, ela se torna noiva. Se ela faz uma aliança com o maligno, com a besta, ela se torna fonte de maldição. E os autores do Novo Testamento, elas mostram que esta mulher, que se prostitui, ela faz uma aliança com o poder político corrupto. O poder político corrupto que quer o bem para si e o mal para os outros. No Apocalipse 17 tem um artifício do anjo, que é interpretando, o autor propõe as reflexões sobre um símbolo anterior em relação entre a mulher e a besta, né? Que está no centro das atenções, ou seja, a mulher e a besta, elas não estão em comum acordo. Uma serve à outra, mas uma busca destruir a outra. Então, é uma sociedade que, de certa maneira, ela está fadada a um fim. Ela está fadada em implodir, ou seja, em destruir-se por si só. Essas imagens, essas apresentações que o Apocalipse faz, elas apresentam um enigma, ou seja, essas cabeças, essas coroas, o que elas são, afinal de contas? Bom, as 7 cabeças são simultaneamente
com as montanhas e com os reis. A referência da cidade de Roma, as 7 colinas, que são apresentadas, ou seja, esta besta que tem 7 chifres e 7 colinas, são uma visão geográfica, ou seja, aquela cidade é uma cidade pervertida. Então, a besta é alusão ao poder de Roma, a mulher, a sociedade. O Império Romano, na época de João, apresenta-se são 7 governantes no período de João, né? E isso é de uma sutileza muito grande. São 7 chifres, são 7 coroas. Então, os 7 chifres são as colinas e as 7 coroas são os 7 reis. Então, o número das cabeças dos chifres não foram inventados de acordo com uma história que ele iria descrever. Ele tira do livro de Daniel, que também mostra isso. Então, ele faz uma continuação de uma profecia que está se cumprindo. E o autor, ele segue o exemplo de Daniel e apresenta uma sucessão de governantes individuais, de governantes que são transitórios na sua humanidade, mas que manifestam sempre uma mesma missão, ou seja, são emissários do mal, são emissários do poder bestial de Satanás. Em qualquer caso, eles são emissários da aniquilação. E Apocalipse 17, 12, 14, esses 10 chifres, esses reis que se apresentam, eles são, de fato, eles são a simbologia dos reis. Os 10 chifres indicam 10 reis que levantaram-se do reino. Então, Daniel 7,24 vai mostrar isso. E o modelo de Daniel é adaptado geralmente para simplificar a sede do poder que escraviza os homens, que é o poder do demoníaco, da besta. A oposição do poder religioso de Jerusalém, que tem mostrado relação com Cristo, é semelhante à perseguição sofrida pelos fiéis na época de Antíoco Epífanes, que foi o mais terrível dos perseguidores de Israel, e no início da missão cristã. Então, os cristãos foram perseguidos. Porém, no final de tudo isso, temos a vitória do Cordeiro, o verdadeiro rei que vence todos os reis. Então, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e Apocalipse 19:16 vai mostrar isso. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é a superação da arrogância dos poderosos. Ou seja, eu sou um rei humano, ele é o Rei dos Reis. Então, aqui começa a se apresentar então a imagem que apresenta a vitória. No poema de Jeremias sobre a Babilônia, a imagem de muitas águas, Jeremias 51:13, Apocalipse 5, são essa apresentação daquele que tem poder. E aí nós já estamos em Apocalipse 16 e 17. Os 10 chifres que vistes, assim como a besta, odiarão a prostituta. Então, quando a sociedade ela chega no seu ápice, o próprio mal quer consumi-la, quer devorá-la. E aí é bonito que São João ele vai colocar assim, hão de despojá-la, ou seja, tirar tudo que ela tem, desnudá-la, tirar a sua dignidade. Hão de comer-lhe as carnes e a queimarão no fogo, porque Deus lhes incutiu o desejo de executarem os seus desígnios e concordarem em ceder à soberania da besta, até que se cumpram a palavra de Deus. Ou seja, aquele que se entrega ao mal será consumido por ele. Então, a convivência da sociedade ímpia com o mal, ela é, podemos dizer assim, ela é nociva, ela é tóxica, ela vai destruindo a sociedade. E aqui é o nosso grande ponto, a nossa grande chave de leitura da sociedade. Toda sociedade que abandonar os preceitos de Deus, toda a família, toda a casa, todo indivíduo, toda a comunidade, toda a paróquia, toda a diocese, todo o país que deixar que a sua
a sua fonte de força não é mais Cristo, é a sociedade. Então, aqueles que acham que é a sociedade que tem que mandar dentro em questões de fé e de religião, todas as pessoas que creem nisso, elas, mais dia menos dias, elas acabarão consumidas por essa própria sociedade. É como que o mensageiro do mal é o primeiro a morrer no campo de batalha, né? O mensageiro do ímpio é o primeiro a morrer pela mão do vingador. Então essa é a grande realidade. Israel é apresentado como uma mulher que se tornou prostituta e facilmente odiada e punida pelos antigos amantes. Com essas imagens, ele busca nas alegorias que estão em Ezequiel, da destruição de Jerusalém. Todas as vezes que Jerusalém cresceu e se tornou politicamente importante no seu aspecto político e social, veio um povo e a venceu, e a dominou, e escravizou o povo. Então, o povo que se deixa iludir pelas promessas de fartura, de abundância, de riqueza, de poder, é aquela expressão, né? Prego que se destaca acaba sendo martelado. Então, a sociedade, ela tem que entender isso, a grande reflexão que São João, ou seja, que a postura de uma sociedade, a postura de um reino, a postura de um país diante, ela deve se preocupar com as necessidades do povo, deve se preocupar com as necessidades da humanidade, mas não com as suas próprias necessidades. Então, o que faz grande uma nação é a dignidade das pessoas que habitam, que a constituem. É a seriedade dessas pessoas, a honra dessas pessoas, a honestidade dessas pessoas. Não é o quanto elas têm, o quanto elas portam. O poder de um Estado não está em quantas bombas ela possui. Por quê? Porque isso tudo é transitório. Isso tudo é passageiro. Os grandes poderosos do mundo sempre foram vencidos pelos próprios concorrentes, pelos próprios companheiros, né? Se nós olharmos as guerras do mundo, nós vamos entender muito isso. Aquele que quis ter mais é o que, no final da batalha, ficou sem nada. Então, São João, ele se sente muito próximo daquela situação que Ezequiel viveu. Uma grande cidade com um rei forte, um rei que faz alianças com nações e as nações o traem e o povo perde e é levado. Então, tudo aquilo que foge da normalidade, quando a gente esquece o que de fato é importante na nossa vida, nos indica por um caminho de destruição. A comunidade cristã, ela tem que fazer essa reflexão. A comunidade cristã, ela aparece como ela é a imagem dessa nova realidade, que se identifica escatologicamente com a noiva, que é aquela que ouve a voz do seu noivo que bate a porta e abre a porta e está preparado para recebê-lo. Do ponto de vista cristão, a queda de Jerusalém no ano 70, ela é uma intervenção divina punitiva. Israel foi punido por Deus ter vindo, se apresentado e ela não ter recebido. Então, quem leva a destruição não foi o povo, foi aqueles que governam o povo. E no último verso, Apocalipse 17 e 18, a mulher que vistes é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Então, a Jerusalém celeste, ela vai se manifestar. O último verso explicativo apresenta a estreita correspondência entre o símbolo da mulher, o símbolo da cidade, em vez de representarem um relacionamento distinto, elas vão se tornar uma só. E esse relacionamento é um relacionamento de intimidade com Deus. Esta explicação, ela tem como identificação
a mulher que se abre ao mestre. Do outro ponto de vista, nós podemos dizer que todo o tecido histórico, todo o tecido que é colocado, simboliza Jerusalém, ou seja, a igreja, como a Jerusalém celeste, a noiva do Cordeiro, e aqueles que não aceitaram, personificado com o povo de Israel, simbolizam a Babilônia, o poder do mal que vive a infidelidade com Deus. Então, isso está presente em toda a sociedade, em toda a comunidade, em toda a família, sempre vai ter alguém. É a personificação da imagem do orgulho humano, que domina todos os reis, produz estruturas de morte e é um sinal que age sempre com um sinal de desconfiança com Deus. Por quê? Prefere confiar nos homens e não em Deus. A interpretação ela não se reduz a uma adequação simples da Babilônia prostituta. João pede para ter uma visão ampla sobre isso. Não é o judaísmo, não é a Babilônia, não é Roma, não é a sociedade. São todas elas juntas. Ou seja, essa imagem da prostituta que, por fim, é perseguida pelo próprio dragão, que era o seu próprio companheiro, que era o seu próprio sócio na história, ela personifica o fim de toda a sociedade que não coloca o Cordeiro no seu centro, que não coloca Deus, que não coloca o amor, que não coloca a fidelidade, a justiça, a bondade, a paz, mas que coloca no meio o poder. O poder de mandar, de fazer, de dizer o que é certo, de dizer o que é errado. Todos aqueles que fazem isso, mais dia menos dias, vão se encontrar com as próprias leis injustas que eles criaram para julgá-los e serão destruídos. Bom, gente boa, esse é o contexto geral do capítulo 17. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Você que chegou agora no nosso canal, muito obrigado. E você que já está no nosso canal há muito tempo, obrigado por estar entrando na sua casa mais uma vez. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Paz e bem.